Preparados para mais uma edição do quadro Beleza com Saúde? Bom, e hoje nós vamos falar de uma técnica que promete eliminar um grande inimigo, principalmente das mulheres, a celulite. Vanessa, não tem milagre, né? É verdade. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia não tem mais idade para ter celulite, né? Eu tenho certeza, dá uma olhadinha em casa, se tiver alguma sobrinha com uma filhinha com 2, 3 anos, dá uma apertadinha na perninha dela, já aparece. Realmente eu falo que é o mal do século, né? Infelizmente não tem milagre. Infelizmente a alimentação ela tá atrapalhando muito. Quando a gente tá um pouco acima do peso, tem os locais certos. Normalmente a gordura ela vai primeiro no abdômen, flanco, culote, coxa. E aí onde começa a aparecer, normalmente na região posterior de coxa, região de braço, abdômen. Também eu até brinco, quando chega a ter celulite no abdômen, realmente já está num estado avançado, porque não é uma área que tem tanta celulite. Normalmente posterior de coxa e glúteo são onde as mulheres mais sofrem. Bom, e esse tratamento que a gente vai mostrar hoje é o Carbox. Isso, chamado de carboxterapia. Ele tem muitos nomes, né? Ele é conhecido como lipocarbox, vários nomes, mas o nome dele mesmo chama carboxterapia. O que ele faz, na verdade, para eliminar a celulite? Então, na verdade, é como eu disse, ele oxigena a região. Ele vai fazer o que normalmente a gente deveria fazer. Principalmente quem é muito sedentário, não faz uma atividade física, diminui a oxigenação local, diminui a circulação sanguínea, o aporte de nutrientes dessa região é onde começa a formar aquelas fibroses, onde repuxa a pele e faz aquela saliência. E Vanessa, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma. Qualquer pessoa pode fazer, tem que ser um profissional já autorizado. Por quê? Porque eu vou aumentar a oxigenação local. Na verdade, muitas pessoas não sabem, mas o oxigênio, pra gente em excesso, ele é tóxico. Nossa, mas a gente respira oxigênio, como que ele é tóxico? Ele em excesso é considerado tóxico porque nós não produzimos. Nós produzimos gás carbônico. Então nós expiramos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Então o que os estudos fizeram? Hoje a gente faz a injeção de gás carbônico. Muita gente fala assim, eu aplico oxigênio. Não, na verdade eu vou aplicar gás carbônico. Então o que acontece? O nosso corpo ele reconhece. Automaticamente, todos sabem, o oxigênio faz a troca com o gás carbônico. Então eu aplicando o gás carbônico nessa região, eu aumento a oxigenação. Então como se eu estivesse colocando o gás carbônico aqui, como se eu estivesse chamando, puxando a oxigenação. Tanto que tem hora que fica até um pouco mais vermelhinho por conta disso. Por quê? Porque eu aumentei o fluxo sanguíneo, automaticamente eu aumentei a quantidade de nutrientes nessa região. Então eu estou nutrindo e tratando essa pele. Bom, então vamos lá conhecer esse tratamento. Vamos lá. Então essa é a máquina. Na verdade o carbox, o gás carbônico, ele vem acoplado num cilindro. E essa máquina ela vai fazer o quê? Ela tem apenas um controle de fluxo que eu vou aplicar na paciente. Então o que acontece? Eu tenho como controlar esse fluxo. Se eu consigo soltar 100 ml por minuto, 50 ml por minuto, isso vai depender muito da sensibilidade da cliente. Por quê? Quando eu coloco, ela vai sentir um queimadinho. Sabe quando você coloca gelo, você sente que ele parece que ele está queimando? É mais ou menos a mesma coisa que ela vai sentir. Por quê? Porque o processo de armazenamento do gás carbônico ele é congelado. Então quando ele entra em contato com a nossa pele que é quente, ela vai sentir um pouco, mas nada que incomode, tá? Então esse equipamento eu vou controlar exatamente o fluxo do gás que eu vou aplicar. Então aqui eu consigo controlar, essa paciente eu já conheço, senão eu começaria com um menor. Então eu vou controlar aqui quantidade de fluxo que eu vou aplicar. Coloco o tempo, eu utilizo para eu poder aplicar todo o tratamento que é intradérmico, ele acaba penetrando melhor, né? Acaba tendo um efeito melhor. Então eu utilizo uma agulha de insulina, é uma agulha muito fininha, tá? Que eu vou fazer o quê? É apenas para conduzir esse ar. Ô Vanessa, e em que regiões específicas que você aplica? É já dentro onde tem aquela parte com a ondulação? Isso, na verdade eu fiz uma pré-avaliação nela e vi exatamente aonde a incomoda e aonde tem esse acúmulo de celulite. É aí que eu tô fazendo a aplicação, aonde eu tô oxigenando essa região. Uma aplicação dura em média quanto tempo?
A sessão vai muito da sensibilidade de cada um, vai dar uma média de uns 20 minutos. E ela pode fazer quantas vezes por semana? Olha, isso é muito relativo, depende muito de cada paciente. A média eu gosto de fazer uma vez por semana, né? Porque tem estudos que falam que o nosso corpo ele leva mais ou menos uma semana para sintetizar a produção de colágeno e elastina. Então pode ser feito uma vez por semana. Mas caso tenha um excesso, muita, aí a gente pode fazer até 2. O que acontece? A própria entrada do gás, ela vai estourando essa fibrose, então ela vai soltando aquelas lombadinhas que é onde todo mundo percebe. Olha o gás espalhando, ó. Eu consigo oxigenar uma região maior, ó. Ou seja, já na primeira sessão ela vai perceber que diminui. Na verdade ele vai levar mais ou menos uma semana para conseguir mostrar um resultado. Ela vai sentir já a pele firme, porque o Carbox ele também estimula a produção de colágeno e elastina. Então aquela pele flácida também é legal. Hoje eu estou focando aqui um tratamento de celulite, mas a flacidez de pele é fantástica também. Bem, o quadro Beleza com Saúde fica por aqui, mas agora você tem uma dica. Já sabe o que fazer para eliminar a celulite? E aproveitar, agora o período está chegando o inverno, mas não quer dizer que você não tenha que se cuidar, né? Você não deixa o verão chegar, né? É verdade, muitas vezes acham que o inverno esconde muita coisa. Realmente, acabam utilizando mais calças, mas pensem bem, quanto mais tempo vocês levem para tratar, mais demora o resultado. Então, hoje em dia, o tratamento ele é anual. Tem os lugares certos, é verão, vamos tratar mais gordurinha, mas a celulite ela tá sempre aí, é o inimigo das mulheres, então sempre deve ser tratado. E o inverno não esconde tanto não, quem usa aquelas calças mais coladas sabe que a celulite, essa inimiga aparece. Com certeza. Então o quadro Beleza com Saúde fica por aqui e nós voltamos na próxima edição. Até lá!